Glória a Deus. Cumprimento a igreja, com a paz do Senhor essa noite. Irmãos, Deus é maravilhoso, Deus é fiel nas nossas vidas, né, irmãos? Só quem está feliz com a presença de Deus neste lugar, dá um glória a Deus aí, irmãos, para glorificar o nome do nosso Deus, né? Deus, ele quer ver uma igreja de cabeça erguida. Deus, ele quer ver uma igreja forte, alegre na presença de Deus. E hoje o Espírito Santo de Deus vai estar falando aos nossos corações. Quero convidar toda a igreja para nós abrirmos a palavra no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 19, versículo 31 ao 33. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 19, versículo 31 até o versículo 33. Glória a Deus. Deu um friozinho na barriga, né, na hora que eu fui louvar com os varões. Muito tempo, né? E agora dá um friozinho na barriga na hora de pregar também. Mas é normal, né, irmãos? Porque nós estamos diante do Deus Todo-Poderoso. E a palavra dele, pregar a palavra dele, é uma responsabilidade muito grande nas nossas vidas. João 19, 31 ao 33. Quem achou pode glorificar o nome do Senhor, irmãos. Deus fiel. Os irmãos estão bem práticos aí na palavra, né? Então a palavra de Deus, nessa noite, vai nos dizer: então, para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, visto que era o dia da preparação, memorize, era o dia da preparação, e era grande o dia daquele sábado, os judeus pediram a Pilatos que fossem quebradas as pernas dos crucificados e fossem tirados das cruzes. Memorize isso aí também, ó. Os judeus pediram que foram quebradas, né, que fossem quebradas as pernas, aliás, Pilatos, né, pediu para que fossem quebradas as pernas dos crucificados e fossem tirados das cruzes. Versículo 32. Os soldados quebraram as pernas dos homens que tinham sido crucificados com Jesus, primeiro de um, depois do outro. Quando, porém, chegaram a Jesus, vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Vou repetir. Quando, porém, chegaram a Jesus, vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Amém? Os irmãos podem tomar assento nessa noite, em nome de Jesus, porque Deus, ele tem uma revelação para as nossas vidas. Irmãos, o título dessa mensagem é uma pergunta. E através dessa mensagem, essa pergunta vai ser respondida. E a pergunta é a seguinte: por que não quebraram os ossos de Jesus? Por que não quebraram as pernas de Jesus, irmãos? Essa pergunta, ela é respondida pela própria palavra de Deus. Porque os irmãos observam, os soldados romanos ali chegaram, era o dia da preparação, daqui a pouco nós vamos descobrir que dia era esse, mas era o dia da preparação, e aí eles quebraram as pernas de um dos crucificados, que foram crucificados com Jesus. Depois eles quebraram as pernas do outro crucificado, que foi crucificado junto de Jesus, mas quando chegaram até Jesus, não quebraram as pernas de Jesus. Jesus não teve nem o osso quebrado. E para entendermos isso, nós temos que voltar lá no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, lá no livro de Êxodo, Êxodo capítulo 12, depois os irmãos leem, né, todo o capítulo, mas lá em Êxodo capítulo 12, a Bíblia vai relatar de quando Deus, ele ali estava livrando o povo de Israel da escravidão do Egito. Nós sabemos que Faraó escravizou o povo de Deus naquela época. O povo estava escravizado. Aí o povo clamou a Deus, Deus levantou Moisés para libertar aquele povo. Mas quando Moisés queria ali libertar aquele povo, a Bíblia diz que o coração de Faraó ficou endurecido. O coração de Faraó endureceu ali várias vezes e Faraó não queria libertar o povo. Aí Deus começou a lançar ali várias pragas na terra do Egito. Várias pragas ali contra aquele povo, né, e contra Faraó, que tinha esse coração duro, irmãos. E aí a Bíblia relata sobre a 10ª praga. A 10ª praga era a última praga. Era a última chance de Faraó e era a última praga que Deus ia lançar ali sobre a terra do Egito e sobre Faraó.
E a 10ª praga se referia à morte dos primogênitos. Todos os primogênitos ali iriam morrer do povo do Egito, irmãos, que estava ali oprimindo o povo de Israel. Primogênito é o primeiro filho, né? É o filho mais velho, é o primeiro filho. Então imagine, irmãos, todos os primogênitos naquela noite iriam morrer. Só que Deus, ele deu uma ordem para o povo dele. Ele deu uma ordem para o povo de Israel. Ele pediu que o povo de Israel matasse um cordeiro. Esse cordeiro não poderia ter defeitos. Ele pediu para que o povo matasse esse cordeiro. E com o sangue desse cordeiro, o povo ia pegar esse sangue e ia passar nos batentes das portas. O povo de Deus. E aí o anjo da morte iria passar naquele lugar. Mas todas as casas que tivesse ali, irmãos, o sangue do cordeiro nos batentes, nessa casa o mal não entraria, o anjo da morte não entraria. Sabe por quê? Toda casa que é protegida pelo sangue do cordeiro, o mal não entra, irmãos. Toda casa que é protegida pelo sangue do cordeiro, a morte não entra, irmãos. E quando a enfermidade entra, ela tem que bater em retirada, irmãos, porque essa casa está coberta pelo sangue do cordeiro. E ali o anjo da morte ia passar naquele lugar, mas sobre as casas do povo de Israel, o anjo da morte ia passar por cima, mas não iria entrar lá dentro. Daí surgiu, sabe o quê? A Páscoa. Ali já estava apontando para a primeira Páscoa, porque a palavra Páscoa vem lá do hebraico. E essa palavra lá no hebraico significa passar por cima. Significa passagem, né? Ou passar por cima. Simbolizava que o anjo da morte ia passar direto, mas não iria entrar ali no povo, na casa do povo de Deus, né? Então ali Deus, ele já estava celebrando a primeira Páscoa e depois ele deu uma ordem. Depois de tudo isso que aconteceu, ele deu uma ordem para o povo começar a celebrar a Páscoa. Mas para celebrar a Páscoa, não poderia ser de qualquer jeito. Ali tinha algumas regras. Vou falar aqui somente algumas regras, né? Mas tinha várias regras ali para se celebrar a Páscoa. A Bíblia fala que Jesus, no Novo Testamento, né? A Bíblia diz que Jesus é a nossa Páscoa. Aquele cordeiro já estava ali apontando para Jesus. E ali quando Deus mandou o povo celebrar a primeira Páscoa, Deus, ele instituiu ali algumas regras. Primeira regra, só poderia comer da Páscoa quem fizesse parte do povo de Deus, da nação escolhida. Os estrangeiros não poderiam comer da Páscoa. Não sei se os irmãos entenderam. Os estrangeiros não poderiam comer da Páscoa. Ou seja, irmãos, para nós participarmos da nossa Páscoa, que é Jesus, para nós termos parte dessa Páscoa, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, para nós comermos da carne dessa Páscoa, bebermos do sangue dessa Páscoa, nós não podemos ser estrangeiros, nós não podemos ser estranhos no reino de Deus, nós temos que fazer parte da nação escolhida, irmãos. Quem não faz parte da nação escolhida é estrangeiro. Quem não tem ali uma vida com Jesus, uma vida com Deus, na verdade ainda é estranho no reino de Deus. Então a primeira regra era essa, não poderia ser estrangeiro. A segunda regra também que eu quero frisar é que o cordeiro não podia ter defeito. O cordeiro tinha que ser um cordeiro ali, né, perfeito, sem defeitos. Isso já estava apontando para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Cordeiro perfeito, irmãos. O povo tinha que comer ali alguns pães, né, sem fermento, que significa a nossa vida sem pecados. Mas, irmãos, a terceira regra que eu quero falar é a regra mais interessante, e agora os irmãos vão entender tudo. A terceira regra é que os ossos do cordeiro não poderiam ser quebrados. Tinha que matar o cordeiro, mas os ossos do cordeiro não poderiam ser quebrados. E aonde está isso, pastor William? Lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 46. Quem quiser anotar, anote, né? Quem for rápido de endereço aí, quiser ler, pode ler também. Mas quem não quiser, pode anotar. Depois os irmãos vão ler com mais atenção. Êxodo capítulo 12, versículo 46. Olha só o que a palavra de Deus diz. O cordeiro deverá ser comido numa só casa. Não leve nada da carne para fora da casa, nem lhe quebre osso nenhum. Está vendo, irmãos? Não quebre osso nenhum do cordeiro. E lá em Salmos, capítulo 34, versículo 19 e 20,
tem também uma profecia sobre os ossos também, né? Uma profecia interessante que se refere a ossos também. Olha só o que diz. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles será quebrado. Estão começando a ligar as coisas, irmãos? Nenhum dos ossos do cordeiro poderá ser quebrado. E agora nós vamos voltar para a palavra inicial, né? Para o texto base que nós trouxemos aqui. Irmãos, a Bíblia nos ensina que Jesus, ele morreu numa sexta-feira. Ele morreu nessa sexta-feira. Ele foi crucificado, aliás. Ele foi crucificado nessa sexta-feira. E ali Jesus, ele passou todo o dia de sexta-feira ali naquele madeiro. E também o ladrão, né, os ladrões ali da cruz, os bandidos que foram ali crucificados com Jesus também. Um recebeu a salvação, virou ex-ladrão, né? Virou ali servo de Deus. Mas o outro ainda, né, não tinha recebido ali a salvação, porque não quis receber Jesus como único e verdadeiro suficiente Salvador. Mas os três estavam no madeiro ainda, pendurado no madeiro. Aí, irmãos, chegou o dia de sábado. O dia de sábado é chamado dia da preparação. Preste atenção que isso é muito importante, irmãos, para os irmãos não perderem nada. O sábado é chamado dia da preparação. Mas, pastor, preparação para quê? Estava preparando para quê? A preparação, irmãos, para o domingo de Páscoa. Jesus, ele foi crucificado na sexta. O sábado era considerado o sábado da preparação, porque no domingo seria celebrada a Páscoa. Então era um dia antes da Páscoa. Então era um dia onde os judeus faziam ali toda a sua separação, toda a sua preparação. Os judeus, né, se consagravam mais, se separavam mais, começavam ali a praticar alguns rituais. E todo o povo ali tinha que obedecer, irmãos. Todo o povo respeitava, até mesmo o povo romano respeitava aquele dia ali, porque sabia que era um dia sagrado para os judeus. Mas os corpos ainda estavam no madeiro. Irmãos, e tinha uma lei também, que essa lei dizia que os corpos não poderiam permanecer no madeiro no dia da preparação. Os corpos não poderiam permanecer por muito tempo no madeiro, porque se os corpos permanecessem no madeiro, a terra era considerada impura, a terra era considerada amaldiçoada. Sabe por quê? Crucificação naquela época significava também maldição. A Bíblia fala, maldito aquele que for pendurado no madeiro. Jesus, irmãos, ele era perfeito. Jesus, ele era abençoado, né, por inteiro. Jesus, ele era santo, mas ele se fez de pecador, para tirar todos os nossos pecados. Ele se fez de maldito, para tirar toda a maldição da minha vida, da sua vida e da sua família também. Ele se fez de maldito, para que nós, hoje em dia, não recebêssemos essa maldição. Então, no dia da preparação, tinha que tirar os corpos do madeiro. Irmãos, a crucificação era uma das mortes mais terríveis que existia na época. Uma das mortes mais doloridas e uma das mortes mais desonrosas. Somente os maiores bandidos, criminosos, assassinos, que recebiam essa pena de morte por crucificação. Só os piores bandidos. E Jesus, um homem santo, recebeu essa pena também. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus, ele morreu também. Ele tomou o lugar do pior bandido, do pior assassino, da pessoa mais cruel, a pessoa mais vil nessa terra. Jesus, ele tomou o lugar dessa pessoa também. Jesus, ele tomou o lugar do assassino, do estuprador, do homicida. Jesus tomou o lugar. Então os soldados romanos receberam ali uma missão de Pilatos. Pilatos ordenou a eles que no dia de sábado eles fossem conferir se os crucificados já haviam morrido. Porque nem sempre eles morriam no mesmo dia. Às vezes eles não morriam nem no dia seguinte, eles não morriam. Irmãos, tem relatos de pessoas que passaram 7 dias para morrer no madeiro. Demoraram 7 dias. Pessoas que foram crucificadas. Tem estudos e relatos de pessoas que passaram até 7 dias para morrer. Você imagine que morte sofrida é essa, né? Passar 7 dias agonizando. Sabe por quê? Acontecia várias coisas ali com os crucificados. Além de Jesus ser chicoteado, xingado, blasfemado, Jesus, ele foi violentado, bateram em Jesus a noite toda. Jesus estava desidratado. Além disso tudo, irmãos, quem era crucificado perdia as forças
nos músculos, perdia as forças nos tendões, não conseguia manter uma posição ereta, porque para a gente respirar direito, a gente tem que manter uma posição ereta, irmãos. Se os nossos braços ficarem pendurados e a gente não tiver força para se levantar, a nossa traqueia vai se fechar, nós vamos perder a respiração e nós vamos morrer sufocados. Então os crucificados, muitas vezes eles tinham que se ajeitar na cruz, fazer uma força sobrenatural, irmãos, para conseguir respirar um pouco. Mas tinha pessoas que passavam até 7 dias agonizando antes de morrer, perdendo a respiração por pouco, a garganta se fechando pouco a pouco. E aí Pilatos mandou, vai lá ver, vai lá conferir se eles já morreram, porque hoje é o sábado da preparação e os corpos não podem ficar no madeiro, porque se os corpos ficarem no madeiro, toda a terra vai ser amaldiçoada. Aí os soldados romanos, eles foram lá. Os soldados romanos, eles foram com a lança. Mas eu conjecturo aqui que eles foram com a lança e também, né, com um pedaço de pau, de madeira, um cacetete, um porrete, alguma coisa, né, para bater ali nas pernas também dos crucificados. E ali os soldados romanos chegaram, e segundo o relato bíblico, os soldados eles foram ali no primeiro homem que foi crucificado junto com Jesus. Eles conferiram se o homem ainda estava ali agonizando. Como o primeiro homem estava agonizando, eles pegaram ali o cacetete e quebraram as pernas do primeiro. Pastor William, por que eles quebravam as pernas e não quebravam outros ossos? Eles quebravam as pernas justamente para o crucificado não ter mais força para se levantar, para se erguer e não conseguir respirar mais. Quando as pernas eram quebradas, aí a garganta se fechava de vez e a pessoa morria sufocada. Então eles chegaram no primeiro, quebraram as pernas do primeiro. Eles chegaram no segundo, quebraram as pernas do segundo. Aí eles chegaram até em Jesus. Quando eles chegaram até Jesus, irmãos, eles perceberam que Jesus já havia morrido. E quando eles perceberam que Jesus já havia morrido, eles ainda pegaram a lança e eles furaram o lado de Jesus. Eles traspassaram o lado de Jesus. A Bíblia fala que jorrou sangue e jorrou água. O sangue que nos purifica de todo o nosso pecado e a água que nos limpa também, que nos purifica, irmãos. O sangue também, irmãos, que faz a remissão de todos os nossos pecados e a água que nos lava por inteiro saiu ali do lado de Jesus. Mas os ossos não foram quebrados. E por que os ossos não foram quebrados? Porque não se pode quebrar os ossos do Cordeiro, porque já existia uma profecia sobre isso. Os ossos do Cordeiro não poderiam ser quebrados, irmãos. Então eles traspassaram Jesus, e Jesus ali, ele agonizou, né? Ele já tinha agonizado, ele já tinha morrido. Traspassaram Jesus, jorrou sangue, jorrou água, mas a profecia se cumpriu na vida de Jesus. Irmãos, quero dizer uma coisa. Mesmo que a gente morra nessa terra, se a gente estiver na presença de Deus, isso só significa que as bênçãos do Senhor, que as profecias de Deus estão se cumprindo na nossa vida, ainda que a gente morra nessa terra. Foi assim com Jesus também, irmãos. Lembre-se que no madeiro eles não poderiam ficar. Essa lei, só para os irmãos entenderem, está lá em Deuteronômio, capítulo 21, versículo 22. Olha o que diz aqui, ó. Se alguém tiver cometido um pecado que é passível da pena de morte, e tiver sido morto, e vocês o pendurarem no madeiro, o seu cadáver não deve permanecer no madeiro durante a noite. É preciso sepultá-lo no mesmo dia, pois o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim vocês não contaminarão a terra que o Senhor, seu Deus, lhes dará por herança. Eu acho muito forte também essa parte, né? Quando fala assim, todo o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Jesus não era maldito, né? Muitas vezes nós falamos, o ser humano matou Jesus, os religiosos mataram Jesus, os soldados mataram Jesus, mas na verdade, irmãos, o próprio Pai é que planejou tudo e o próprio Pai é que permitiu ali a morte do seu filho ali na cruz. Eu entendo que a maior dor de Jesus não foi a dor das chicotadas, não foi a dor dos pregos nas mãos, não foi a dor dos pregos nos pés, não foi a dor da coroa de espinho. Eu entendo que a maior dor de Jesus foi ter que se separar do Pai
por alguns momentos. Porque a Bíblia fala que Deus ele não pode contemplar o pecado. Deus ele não pode contemplar o mal, ele não pode contemplar a maldição. Mas Jesus ele se fez maldito naquele momento. Então por alguns momentos o pai teria que se separar do filho, irmãos. O filho que sempre esteve com o pai durante toda a glória, por alguns momentos teria ali que ser abandonado pelo pai. Foi por isso que Jesus disse: Deus meu, por que me abandonastes? Se os irmãos forem reparar, Jesus está sempre chamando ali Deus de pai, né? Jesus ele não fala Deus, Jesus ele sempre está falando pai. Pai, pai, meu pai, pai nosso. Sempre está falando de pai, né? Chamando de pai, né? Mas neste momento, Jesus não usou a palavra pai. Jesus usou a palavra Deus neste momento. Porque naquele momento ele estava sendo ali abandonado à própria morte, irmãos. E ele disse: Deus meu, por que me abandonaste? Entregou o seu espírito e se entregou naquela cruz e morreu. Mas a profecia se cumpriu na vida dele e na nossa vida também. Muitas vezes nós temos medo de morrer, né? Se perguntarmos, quem quer ir para o céu? Todo Deus. Aí se perguntar, aí quem quer morrer? Os irmãos, é perigoso você falar, está repreendido, pastor. Né? Mas irmãos, até mesmo na nossa morte, a palavra de Deus e as profecias de Deus vai estar se cumprindo na minha e na sua vida, se nós estivermos com o nosso Deus. Mas por que eles tiveram que ir ali conferir se os ossos de Jesus, se Jesus estava morto, e por que eles teriam que conferir ali se Jesus ainda estava respirando no dia da preparação, irmãos? Porque lembre, quando Deus mandou matar o primeiro cordeiro, foi antes da primeira Páscoa. E quando Jesus não permitiu que quebrasse os ossos do cordeiro de Deus, foi um dia antes da Páscoa também. Os irmãos repararam que a palavra de Deus ela é fiel do começo ao fim? A mesma palavra que se cumpriu lá no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, é a palavra que está se cumprindo também no livro de João, quando Jesus tinha se entregado naquela cruz, irmãos. Então, irmãos, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. De vez em quando eu dou esse testemunho aqui, porque esse testemunho foi um dos testemunhos que mais marcaram a minha vida. Eu lembro, irmão, certa vez que eu estava num bar bebendo, e nesse bar ali estavam alguns amigos meus, e eu estava ali me envolvendo em algumas confusões, né, algumas discussões, alguns bate-bocas ali, porque eu estava bebendo cada vez mais, e quando eu bebia eu não entendia as coisas direito. Às vezes as pessoas falavam uma coisa comigo, eu entendia outra, e eu já queria brigar. Pensa num menino brabo quando bebia, irmãos. Quando estava são, sem beber, né, era na minha ali e tudo. Oi? Era quieto, na minha, quase nem falava. Tinha pessoa que pensava que eu era mudo. Mas eu era na minha, né? Procurava ali ficar na minha, discreto. Mas quando bebia, né? E quando me envolvia em algum bate-boca, ficava bravo. Não queria perder nenhuma discussão. E às vezes não aguentava nem um assopro. Mas se alguém fosse para cima de mim, eu falava, não, eu vou partir para porrada. Não aguentava nada. Mas, irmãos, nesse dia eu estava lá, e eu lembro que eu estava tendo alguns desentendimentos nesse bar. E bebendo, bebi até altas horas da madrugada. O tempo foi passando, eu entreguei a minha vida para Jesus. Quando eu entreguei a minha vida para Jesus, eu estava na igreja ouvindo a palavra de Deus, e quando eu era novo convertido, eu sentava lá, parecendo o lugar do Max ali, ó. Sentava no último lugar da igreja. Sabe por quê? Porque eu tinha muita timidez, muita vergonha, e eu tinha medo, né? Eu tinha medo justamente do pastor me chamar lá na frente, querer me dar uma oportunidade, querer falar alguma coisa comigo. Eu pensava assim, não, vou sentar aqui atrás que ninguém me vê, vou ficar bem escondido. Meu irmão, o pastor Fernando, alguns aqui conhecem, né? O pastor Fernando, ele é desse tamanho. Ele é altão, né? E quando ele sentava, eu procurava sentar atrás dele, para ficar escondidinho, para ninguém me ver. Tinha vezes que eu ia com camisa de time, né, indo para a igreja, ainda ia, né, todo largado, ia com camisa de futebol, de time para a igreja. Não estou dizendo que isso tem problema, né, irmão, isso é só roupa. Mas eu ia desse jeito. Aí mesmo assim, muitas vezes os profetas que Deus levantava para pregar a palavra, falavam, você que está com a camisa aí do Real Madrid, se levanta aí. Falei, meu Deus, me achou aqui. Tanta gente engravatado, bonitinho aí, para ele chamar, vai chamar logo eu. Mas irmão, sabe por quê? Porque você pode tentar se esconder dos homens, mas de Deus você não se esconde.
E quando Deus tem um chamado na sua vida, você pode correr, você pode fugir, mas ele vai te achar. É igual ele achou Jonas, né? Jonas, Deus mandou ir para lá, eu vou para cá. Acho que Deus não vai nem ver não, dou uma disfarçada aqui, entro naquele navio. Mas Jonas foi encontrado por Deus, irmãos, porque de Deus ninguém se esconde, né? E Deus, ele permitiu uma tempestade na vida de Jonas, mas não era para matar Jonas, porque a tempestade na vida do crente não é para matar, é para fazer o crente voltar para o caminho certo. Aí Jonas rapidinho, né, depois da tempestade, ser engolido pelo peixe, falou, agora eu vou ter que pregar naquela cidade mesmo, não tem como fugir de Deus. Mas teve um dia que eu estava lá sentado também, né, escondidinho, aí o pastor que estava pregando falou, você que está lá no canto aí, se levanta aí, jovem. Falei, meu Deus do céu, não adianta, né? Já me chamou de novo. Mas aí esse pastor falou algo que ficou marcado na minha vida. Esse pastor falou, olha jovem, certa vez você estava num bar, você estava num boteco, você estava bebendo, e só não tiraram sua vida, você só não morreu nesse dia, porque o anjo do Senhor estava lá do seu lado e não permitiu que te matasse. Aí isso aí, irmãos, eu me arrepiei, chorei no dia lá, né, recebi a profecia, chorei, me arrepiei, e aí Deus me fez me lembrar lá daquele bar. Porque tantos bar que eu já tinha frequentado, tantos bar nesse setor, acho que eu conheço os bar quase tudo. Quando eu bebia, né, irmãos, conhecia os bar quase tudo. Mas eu fui me lembrar justamente daquele bar lá das 6. Porque eu creio, irmãos, eu entendo dentro de mim que Deus, ele me fez me lembrar. Falou, meu filho, esse dia era aquele dia lá, iam tirar a sua vida. Eu fui para casa de madrugada, acho que eram umas 2 horas da manhã, eu fui para casa de madrugada nesse dia. Mas Deus, ele me deu livramento naquele dia, irmãos. Então veja, se eu tivesse morrido naquela época sem Deus, eu não faria parte da promessa do Senhor, né? Mas veja que já naquela época, Deus, ele já tinha uma palavra na minha vida, isso tem muitos anos, uns 13, 14 anos atrás, ou 15, por aí. Já tinha muitos anos, já tem muitos anos atrás, mas desde aquele tempo, Deus já tinha uma palavra na minha vida. Então a mesma palavra que Deus tinha naquele dia, é a mesma palavra que me mantém de pé, nessa noite de hoje também, para testemunhar para toda a igreja. Então, irmãos, quem tem promessa de Deus, só morre no tempo de Deus, quando Deus permite. Então os ossos do cordeiro não foram quebrados para se cumprir a profecia. Mas tem outra profecia também que vai se cumprir. Deus, irmãos, Deus, ele tem tanto prazer nos servos dele, nos filhos dele, tanto amor que Deus tem pelos filhos dele, que a Bíblia até fala que é muito preciosa para Deus a morte dos santos. Tem uma morte, né, de um cristão, ele morreu, acho que foi umas 2 semanas atrás, acho que tem umas 2 semanas que ele morreu, esse cristão. E assim, o que me chamou muita atenção, né, na morte desse cristão, é que como esse cristão também, ele era meio envolvido em política, né, quando esse cristão morreu, só que ele era cristão mesmo, crente, levava a palavra de Deus, estava sempre ensinando as coisas certas, de família, tinha 2 filhinhas, uma esposa, sempre levando a palavra de Deus para os jovens, para que os jovens não ficassem alienados e para que os jovens não sofressem com ideologias satânicas que hoje em dia tem nessa terra. Mas mataram esse cristão, acho que muitos irmãos aqui viram, deram um tiro no pescoço dele, uma cena muito forte. Esse cristão estava ali só palestrando, irmãos, ensinando coisas boas, deram um tiro nele, né? Nós vemos que política atrai muito ódio também. Aí como o outro lado político, irmãos, não concordava com ele, o outro lado político começou a comemorar, né? Tinha que morrer mesmo, tem que fazer isso mesmo. Falta matar, e muitos aqui no Brasil ainda comemorando a morte desse cristão. Aí a hora que eu penso, meu Deus, por isso que a tua palavra fala que o mundo jaz no maligno, né? Mas a Bíblia fala que quão preciosa é a morte dos seus santos. E hoje eu estava vendo ali o velório desse cristão, uma homenagem a ele no estádio, o velório. Irmãos, a coisa mais linda. O estádio superlotado e o estádio todo adorando, chorando, se aquebrantando na presença do Senhor, irmãos. Aí sabe o que eu pensei? Às vezes é necessário Deus permitir até mesmo a morte para a igreja se despertar. Para a igreja se unir e para a igreja adorar em espírito e em verdade. Às vezes nós estamos bem, com saúde, né, comendo, bebendo, temos casa para morar, teto, né, para nos cobrir, irmãos. Às vezes nós temos tudo e nós ficamos indiferentes muitas vezes. Aí muitas vezes Deus vai permitir uma luta, às vezes uma enfermidade, às vezes uma perca muito grande, para que a gente venha se despertar e adorar a Deus em espírito e verdade. Mas a morte desse santo foi preciosa. E aqui, para encerrar, para concluir essa palavra,
a Bíblia fala de outra profecia que se cumpriu também. Porque aqui nós falamos de uma profecia que se cumpriu, que é os ossos do cordeiro não se quebrarem. Mas os irmãos lembram que eu falei que os soldados romanos, eles pegaram uma lança e traspassaram o lado de Jesus, né? Os irmãos lembram disso, né? E lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, tem outra profecia que vai se cumprir também. E eu vou ler aqui para os irmãos. Porque não acabou aí, não acabou lá naquela cruz, não acabou com a morte de Jesus, irmãos. Deus ainda tem uma profecia muito forte sobre a igreja. E essa profecia está aqui em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, que diz: eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo daqueles que os traspassaram, irmãos. Então Jesus, ele vai voltar, e até mesmo aqueles soldados que fizeram essa última maldade, essa última ruindade de chegar com uma lança e perfurar Jesus, irmãos, até esses soldados eles vão contemplar a vinda de Jesus, porque todo olho verá. Uns vão ser para a salvação eterna e outros para condenação eterna, irmãos, mas todos vão ter que contemplar a vinda de Jesus. Muitas vezes nós estamos pregando sobre Jesus e as pessoas desprezando, às vezes criticando, pensando: esses crentes são tudo doidos, são tudo fanáticos, vivem falando da vinda de Jesus. Mas, irmãos, todo olho verá e todo olho vai contemplar que Jesus, ele vai voltar para arrebatar a sua igreja. Então, assim como a profecia sobre os ossos de Jesus foi cumprido, a palavra dele também vai ser cumprida sobre a minha e sobre a sua vida, irmãos. Receba essa palavra sobre a sua vida, sobre a sua família, irmãos. Toda a palavra de Deus se cumpre. Passarão os céus, passarão a terra, mas as palavras do Senhor nunca vão passar. E hoje ele diz essa noite que ele tem um propósito, não somente na nossa vida, mas na vida também dos nossos familiares. Temos que orar, temos que continuar crendo, temos que continuar, irmãos, pregando a palavra de Deus, porque Jesus, ele vai voltar e toda a palavra de Deus vai se cumprir sobre as nossas vidas. Amém, irmãos? Até aqui que Deus me deu, e só quem crê, aplauda o nome do Senhor bem forte, aplauda o nome do Senhor, porque eu creio que toda a profecia que Ele tem sobre a sua vida, vai se cumprir na sua vida, irmão. Se veio de Deus, vai se cumprir. Quero até fazer um exercício, irmãos. Lembre-se, lembra aí agora de alguma profecia que você recebeu, através de algum servo, através de alguma serva do Senhor. Lembre de uma profecia que você ainda está esperando, irmãos. As profecias de Deus se cumpriram na minha vida. Certa vez que o pastor estava pregando lá, ele mandou me levantar também, ele profetizou 3 coisas na minha vida, irmãos. 3. Vou ver se eu lembro das 3, né? Que minha memória às vezes falha. Mas a primeira foi que eu iria usar terno. Eu pensei, eu usar terno? Irmãos, nunca tinha usado um terno na minha vida. Era só camisa de time. Quando era no mundão, era bermudão da Ciclone, boné aba reta. O pessoal chamava de kit mala, né? Esse aí é o kit mala. Outro chamava de freio de camburão. Camburão via, já, para aí, encosta. Mas, irmãos, era desse jeito que eu andava. Aí o pastor falou: olha, você vai usar, eu te vejo usando terno. Falou desse jeito. Essa profecia eu já achei difícil acontecer, né? Eu falei, eu usar terno? Irmãos, chegou um certo dia, um amigo meu me convidou para ir num casamento. Ah, não, nesse tempo ainda eu não tinha me convertido não, né? No casamento do Hélio? Não, né? Mas chegou um certo dia, irmãos, que eu tive que me casar com a minha esposa, né? Tive ali que colocar, né, uma roupa social, bonitinha e tal. Mas chegou um dia, irmãos, que ali Deus foi trabalhando dentro de mim, Deus foi trabalhando. Aí o pastor me deu a oportunidade para pregar. Mal sabia falar direito. Até hoje eu não sei falar direito. Mas o pastor me deu a oportunidade para pregar. Aí no dia que o pastor me deu essa oportunidade para pregar, né, eu quis ir todo bonitinho, todo social e tudo. Mas nesse dia que eu preguei, irmãos, aí eu estava lá, aí do nada, Deus me fez lembrar de uma das profecias. Porque uma é que eu ia usar terno. A outra é que eu iria pregar a palavra de Deus. O pastor falou, olha, te vejo de terno, vejo uma chave do imóvel nas suas mãos e vejo você pregando a palavra de Deus.
Aí eu pensei assim, usar terno, não sei não, viu? Isso aí não sei se veio de Deus não, usar terno. A chave da casa eu tomo posse. Quem é que não toma, né, irmãos? A chave da casa eu tomo posse, essa aí é de Deus. Aí sobre pregar a palavra, eu falei, eu, uma pessoa tímida, vergonhosa, língua presa, igual eu, pesado de língua, igual Moisés, né? Deus falou, mas quem fez a boca? E quem fez o mudo? Aí eu estava pregando a palavra de Deus. Aí eu me lembrei daquela profecia. Certo dia coloquei um terno, fiquei todo internado. Fiquei todo internado, irmãos, coloquei o terno lá. Aí Deus me fez lembrar de novo. Lembra daquela profecia? Olha aí, eu me arrumando lá no espelho. Aí Deus me fez lembrar dessa profecia. Aí certa vez minha esposa viu uma faixa da casa lá que estava vendendo. Aí eu cheguei de serviço, ela falou, William, eu vi ali uma faixa de uma casa que está vendendo ali na 6. Qualquer dia eu vou dar o testemunho completo, que foi algo sobrenatural de Deus. Aí eu vi aquela casa vendendo lá, aí eu liguei para o corretor, e o corretor começou a ligar de volta, e o corretor começou a conversar comigo sobre aquela faixa lá. Eu pensei, oxe, essa mulher está ficando doida, hein? Não tem dinheiro nem para comprar nem uma balinha ultimamente, vai ter dinheiro para comprar uma casa. Mas aí, anima, tem que ter fé, tem que ter fé. Eu falei, vamos ter fé, né? Aí, irmãos, as coisas foram passando. Veja só, já tinha usado um terno, já tinha pregado a palavra de Deus, e Deus criou toda a situação, e nós tomamos posse, irmãos, e Deus deu a casa que Ele tinha prometido também, através da vida do seu servo, irmãos. As 3 profecias que Deus fez sobre a minha vida se cumpriram e muito mais, irmãos. Então Deus é fiel e eu creio também que a palavra dele vai se cumprir na vida de todos também. Amém, meus irmãos? Eu agradeço a oportunidade, minha esposa vai estar encerrando em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia.